Então aqui, pessoal, eu preparei alguns exercícios para vocês dessa parte de isomeria. Vamos trabalhar aqui. O primeiro deles, por exemplo, fala que o exercício no ES fala assim, que isômeros constitucionais são aqueles que apresentam a mesma forma molecular, diferente de si pela conectividade dos átomos, certo? Que tomam parte da estrutura. Essa é a forma de isomeria, apresentam a mesma forma. Essa é a lógica da isomeria, né? São átomos com a mesma fórmula molecular, mesma quantidade de átomos, tá? De cada elemento químico, mas diferente da forma molecular. E aqui ele pergunta. Bom dia, Rian. Bom dia, parabéns pelo seu dia de ontem. Só um minutinho, obrigado, Rian. Muito obrigado por ter lembrado. Estava na aula da professora Itamira? Tava. Então vamos lá. Esse exercício aqui da UNEST, eu preparei alguns exercícios de isomeria para trabalhar com vocês hoje, tá, Rian? Esse exercício aqui, o que é isso? São isômeros. São moléculas que têm a mesma quantidade, a mesma forma molecular, mas a maneira com que os átomos são conectados é diferente. Tá? Então ele pergunta aqui quais dessas substâncias aqui são isômeras. Qual delas não tem essa fórmula molecular aqui, ou seja, qual delas não é isômero aqui dos demais, certo? Está perguntando qual não tem essa fórmula aqui. Então, olha, C4H8O. Eu recomendo, nesse caso, olhar, todo mundo tem um oxigênio, beleza. Carbonos, 4. Todos aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Aí os hidrogênios que estão jogados. Galerinha, vamos olhar aqui, ó. O carbono sempre faz 4 ligações. Esse carbono aqui, ele tem que estar ligado a 2 hidrogênios nele, porque ele está fazendo uma ligação com o oxigênio e uma ligação com esse outro carbono. Esse daqui vai estar ligado a 2 também. 2. Perceba. 4 carbonos ligados a 2 hidrogênios. 4 vezes 2, 8. Então, essa aqui a fórmula é C8, C4H8. Ó. Esse daqui, vamos lá. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Hidrogênios. Aqui que é o chatinho de contar. Esse carbono aqui está fazendo uma dupla ligação com esse carbono. Então, tem que ter 2 hidrogênios ligados aqui para fechar as 4 ligações. Esse carbono está fazendo uma dupla com esse carbono, 2, mais uma simples com esse, dá 3. Então, tem que ter 1 hidrogênio aqui. Esse daqui vai ter que ter 2 e esse vai ter que ter 2 hidrogênios ligados. Então, 2, 4, 6, 7, 8. Também C8, C4H8O. A letra C, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Hidrogênios. Os carbonos da ponta, eles são ligados a mais um átomo de carbono. Então, tem que ter 3 hidrogênios aqui. E aqui também 3 hidrogênios. Esse átomo de carbono aqui, ele está fazendo uma ligação com o carbono da ponta, uma ligação com esse carbono do meio e 2 ligações com o oxigênio. Não tem aqui hidrogênios ligados a ele. Esse daqui tem que ter 2 hidrogênios ligados a ele, tá? Por que 2, pessoal? Ele está fazendo uma ligação com esse carbono da carbonila e uma ligação com o carbono da ponta. Tem mais 2 hidrogênios conectados a ele. No total, nós temos 3, 6, 7, 8. Também bate. E a letra D, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. C, 4H. Na ponta, 3 hidrogênios, porque o carbono só está ligado a mais um átomo de carbono. Na outra ponta, a mesma coisa. No meio, tem que estar conectado a 2. Esse átomo de carbono, ele está conectado a hidroxila, a esse carbono da meio e esse carbono da ponta. Mais um átomo, mais um hidrogênio. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9. Não. 9, 10. Então, ele está perguntando qual não é isômero dos demais. Letra D. Beleza? Por quê? Porque a fórmula dos demais é C4H8O. Esse aqui tem que ser C4H10.
Ó, certo? Na prática, teria que contar bem certinho os átomos. Simples assim, tá? Aqui ele está perguntando qual o tipo de isomeria que tem esses compostos, tá? Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá. Quem que entrou com a gente? Bom dia, Lia e Lu. Lu, tudo certinho? Bom dia, professor. Vamos lá. Eu preparei exercício de isomeria para falar com eles hoje, com vocês hoje, tá? Vou começar pelas isomerias mais tranquilas. Exemplo, essa aqui, ó. A letra B, você percebe aqui que você tem dois tipos de cadeia. Essa é uma cadeia que não tem ramificação. Cadê essa ramificação? É chamada normal. E essa com ramificação, aqui do ladinho. Olha essa ramificação aqui, ó. Então ela é chamada ramificada. Quando você tem cadeias carbônicas com a mesma quantidade de átomos, só que com diferente cadeia principal, é chamada isomeria de cadeia. Beleza? Então, se você contar aqui, ó, a quantidade de átomos das duas estruturas é a mesma. Só que a forma como eles estão conectados não é diferente. Isso é isomeria de cadeia. Beleza, Bia e Lu? Beleza, pro. Bia, certinho? Certo. A letra C. Eu já volto na letra A, então eu estou falando as mais simples primeiro. Letra C aqui, ó. Você percebe, aqui no primeiro, a hidroxila está no carbono 1, que é o carbono da ponta, e nessa ele está no carbono 2. A posição da hidroxila não está variando, então a isomeria de... Qual que é o palpite de vocês? Posição. Uhum. Porque a posição da hidroxila mudou. Isso também ocorre quando você tem ramificação, tá? Pode ser quando você tem ramificação também, é um outro caso que vai ser isomeria de posição, que a posição da ramificação muda, ou dupla e tripla ligação, sabe? Quando a dupla e tripla ligação muda de um para outro, também é chamada de isomeria de posição. Na letra A, pessoal, qual função orgânica esse composto pertence? Primeiro aqui. Oxigênio entre dois carbonos é um éter. Não tem a carbonila, então é éter. E esse daqui, ó, hidroxilo ligado a carbono saturado, é um mais famosa função orgânica oxigenada. Álcool. Esse aqui é o nosso etanol. Os dois compostos aqui não tem, se você contar, são 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio, os dois. Mas eles não são de funções diferentes. Se eles são de funções diferentes, é isomeria de Função. Letra D. Olha, qual função orgânica pertence a esse primeiro composto? Éter. Éter, ambos são éteres. E aí o segundo também é éter também. O que difere? Esse daqui tem o oxigênio bem no meio, né? A posição do heteroátomo muda, digamos, né? A posição aqui do heteroátomo mudou dentro da cadeia. Isso é chamado metameria. Tá? A posição do heteroátomo mudou no meio da cadeia. Olha aqui, ó, o oxigênio está bem no meio da cadeia. Aqui ele está mais na ponta. Beleza, meus queridos?
metameria. E essa aqui que é a mais complicada, eu acho. Alguém lembra como é que é o tipo de... Primeiro, que função orgânica é esse primeiro composto aqui? Aldeído? Aldeído. Carbonila ligado a hidrogênio é aldeído. Muito bem, Bia. Obrigado. Olha, já acertei o nome. Né, Bia? E o segundo aqui, vocês lembram qual classe que é? Ácido carboxílico? O Cetônico. carboxílico tinha que ter uma dupla O aqui. Daí seria ácido carboxílico. Mas como não tem, Álcool. quase isso. A hidroxila ligada a carbono que faz dupla é um enol. Beleza? Definição do vestibular de álcool. Hidroxila, composto tem hidroxila ligada a carbono saturado. Hidroxila ligada a carbono insaturado é enol. Cuidado, tá? Galerinha, aqui, ó, nós temos duas funções diferentes. Ele é uma isomeria de função diferente. Qual que é a lógica desse tipo de isomeria? Na isomeria de função, nesse primeiro caso aqui, do éter e do álcool, eu consigo fazer esses compostos diferentes no laboratório. Eu consigo ir lá no laboratório e fazer um frasquinho com éter e um frasquinho com enol. Aqui não. Esses dois compostos, esse aldeído e esse enol, eles estabelecem entre eles um equilíbrio. Entende? Uma substância se transforma em outra. Isso assim de forma a formar um equilíbrio químico. Então eu não consigo ter um frasco desse aldeído puro, porque uma parte dele vira enol. E a mesma parte, uma parte do enol fica se transformando em aldeído. Você tem um equilíbrio químico aqui. Então esse é um tipo de emeria muito importante, que é chamado tautomeria. Beleza? Tautomeria. Por causa disso. Porque, veja só, é ou isomeria dinâmica também, tá? Tava buscando o nome. Ou dinâmica. Porque como ele forma um equilíbrio, é chamado dinâmica também. Beleza? É porque é como se a dupla ligação trocasse de lado, né? Daí isso só ia eliminar o hidrogênio e adicionar um do outro lado. Ia ficar igual, é isso? Mas na prática, o que acontece? Essa dupla rouba o hidrogênio do carbono do lado. Entendeu? Daí, aonde era dupla O vira OH, porque o oxigênio roubou o hidrogênio do carbono do lado. OH. E aqui, aonde que tinha uma ligação, aqui era uma ligação simples, virou uma ligação dupla. Entendi. Não é simples, né? Não é um caso, não é uma coisa simples assim, né? Mas a lógica é essa. Então, nesses casos, o oxigênio vem aqui e rouba um hidrogênio carbono do lado, então ele vira OH, e a dupla ligação que estava aqui, ela migra para o lado. Tá? Esse carbono da ponta tem que fazer 4 ligações, por isso que a dupla vem para cá. E o oxigênio só tem que fazer duas. Ele está fazendo uma com o carbono e uma com o hidrogênio. Tá? Então fica isso. Ele é uma estrutura diferente. Ele é o exemplo mais complicado. Não vamos entender como que funciona. Eu quero que vocês só olhem de conseguir interpretar, tá? Que esse aqui é o caso da tautomeria. Esse aqui é bom. Porque esse daqui você vai ter que... Esse daqui eu não lembro qual universidade que é, mas tem que montar a fórmula. Tá? Assim, de cara, sem montar a fórmula, a gente consegue fazer... um deles. Que é o quê? No caso do exercício, ele tinha as alternativas ali embaixo. Isso facilitava. Você não ia precisar saber todas, tá? Aqui, ó. Olha isso daqui, ó, pessoal. Propan 1-ol, propan 2-ol. É um álcool. Terminou em ol, um álcool. Aonde que está posicionada a hidroxila no primeiro composto?
Tá no carbono 1. E no segundo, tá no carbono 2. Que tipo de isomeria que é essa? Que muda a posição da De hidroxila. posição. De posição, tá? Veja que a posição tá mudando. Então aqui já é 3. Professor, Pois não. esse terceiro é de função? Etanoato de metil e ácido propanóico? Isso? Isso. Esse aqui, ó, vamos montar a estrutura. Esse exercício é pesadinho, porque eles têm que montar a estrutura, tá? Vamos lá, então, etanoato de metila. Como que é etanoato de metila? Qual a função orgânica que ele é? Tem ideia? Éter? Quase isso. Quase éter. Qual é que é o nome? Éster? Éster, tá? Então, ó, o éter tem oxi no nome. Então, os primeiros casos aqui é éter. Esse terceiro caso é éster. Vamos lá, etanoato de metila. Etanoato, o que termina em ato, é o que era o ácido carboxílico, tá? Porque o éster ele é formado pela ligação de um ácido carboxílico, a reação de um ácido carboxílico e um álcool. Então, vamos lá. Etanoato é a parte que veio do ácido. Quantos carbonos tem? Et tem 2 carbonos. Então, vamos lá. 2 carbonos. C dupla O. Esse carbono aqui já está fazendo 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Beleza? Esse carbono aqui, ó, está fazendo uma ligação. Então, tem que ter 3 hidrogênios ligados a ele para fechar 4. Concorda comigo? Concordo. Aqui, metila. Met são quantos carbonos? 1. Um carbono aqui. Esse carbono está ligado ao oxigênio, então tem que ter mais 3 hidrogênios aqui. Etanoato de metila. Tá? Beleza? Beleza. Ácido propanóico, um ácido carboxílico, né? Começou com ácido. Quantos carbonos? 3. C. Ácido carboxílico sempre vai ter na ponta uma carboxila. Então, o nome dessa parte da cadeia aqui é carboxila. Por que carboxila? Carbonila, C dupla O, mais hidroxila, carboxila. Esse carbono aqui está fazendo 4 ligações. Esse daqui está fazendo 2, então tem que ter 2 hidrogênios ligados a ele. Esse está ligado a um carbono só, então tem que ter 3 hidrogênios ligados a ele para fechar 4 ligações. Carbono sempre faz 4 ligações. Tá? O que difere? O que difere ali entre eles, as duas cadeias? Eu estava certo, perdão, eu estava certo. É isomeria de função. Tá? Eu não vi isso, tá? Perdão. É isomeria de Sem função. problema. Oi? Eu tinha falado que era de função. O segundo caso aqui, vamos analisar aqui, ó. Etenol e etanol. Vamos lá primeiro aqui, ó. Etenol, quantos carbonos? 2. 2. Tem Ligação N. dupla. E termina em ol, quer dizer que é um álcool. Tem uma hidroxila. Quando termina em ol, quer dizer que tem uma hidroxila. Aí que tá. Vamos completar aqui os carbonos. Esse carbono aqui, ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Tem mais um hidrogênio ligado a ele aqui. Vou fechar 4. Esse carbono da ponta, ele está fazendo só ligação dupla de carbonos. Então, quer dizer que tem mais 2 hidrogênios aqui. Beleza? Aí, etanol. Quando termina em al, é de aldeído. Também 2 carbonos. E aí, o aldeído é uma C dupla O hidrogênio. Esse carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações? 2, 3, 4. Esse daqui só está fazendo uma. Então, tem 3 hidrogênios aqui. Não é, esse caso é um tipo especial de isomeria de função. Como é que é o nome desse tipo de isomeria? Tautometria? Tautomeria, né? Sim. Isso. E como eu falei, na tautomeria, deixa eu colocar de outra cor aqui.
Na tautomeria, esse oxigênio rouba um hidrogênio do carbono do lado para formar, virando OH, e aqui fica uma dupla, e essa ligação vem para cá, e foi forma uma dupla. Então, aqui nós temos um equilíbrio dinâmico, por isso que ele não é uma isomeria de função normal. Luísa, tudo certinho? Beleza. Eu perguntei da Luísa, não da Bia. A Luísa está quietinha. Ih, eu apaguei tudo sem querer. Ai. Aqui é 5, aqui é 2 e aqui é 1. Vamos aqui, ó. Esse aqui a gente já fez. Esse último aqui... Tá bom, hein, professor? Tá O vendo? quê? Tá reconhecendo as vozes direitinho, hein? Dedinho. Pessoal, esse último aqui, N-pentano e neopentano. N-pentano é o seguinte, N quer dizer de normal, 5 quer dizer pente, certo? Pente quer dizer 5, né? Então, olha, 5 carbonos, CH3, CH2, 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 CH3. Neopentano, ele não é esse exercício não é muito novo. Esse neopentano já não é falado mais. Rian, tá presente aí, cara? Tô. O neopentano, na verdade, o nome sistemático dele é 2,2-dimetil propano. 2,2-dimetilpropano. Propano, 3 carbonos. 2,2-dimetil quer dizer que no carbono 2 tem 2 ligantes de metil, e o carbono da ponta, cada carbono da ponta tem 3 hidrogênios. Tá? O que difere das duas cadeias? Se vocês contarem, são isômeros, então o número de átomos é diferente, e o que difere entre elas é que uma é normal e a outra é ramificada. Isso é isomeria de cadeia. Aqui não é 1, aqui a isomeria de função aqui é 3. E aqui, por último, sobrou a decompensação 4. A isomeria de compensação aqui, etoxipropano e metoxibutano. Etoxipropano. Nomenclatura de éster. Nomenclatura de éster funciona assim, ó. A cadeia, você olha o oxigênio. A cadeia menor ligada ao oxigênio você coloca oxi no final. Então, fica etoxi, tá? Então, etoxipropano, et de 2. Então, 2 carbonos. Aí, propano são 3. Então, a cadeia menor eu coloco oxi no final, etoxi, e a maior, normal, nomenclatura de carboneto, tá? Aqui eu vou completar com os hidrogênios. Para ficar. Então, a etoxipropano é... Não, aqui não vai. Beleza? CH3, então, aqui, sempre a cadeia menor, você coloca a terminação oxi, e a maior você coloca no nomenclatura do carboneto. Se as duas forem iguais, você vai escolher uma delas para colocar. Aí a última lá, metoxipropano, quer dizer que a parte menor tem um carbono só. Um carbono, aí vem o oxigênio, aí butano 4 carbonos. Professor, o que significa, nesse caso, compensação? É o nome, mas assim, a lógica seria... que, sim, um lado compensa o outro, digamos, para ficar com a mesma quantidade de carbonos. Se você somar aqui, ó, quantos carbonos tem nos dois casos?
Tem 5. 5, né? Concorda comigo? 2 de um lado, 3 do outro aqui. 1 de um lado, 4 do outro. Eu acho que a lógica é essa. Compensação. Beleza? Entendi. Beleza. Como é que é o nome dessa isomeria? Mesmo? Olha ali. Eu não... Deixa eu ver. Tá. Eu acho que é aquela que ele puxa um hidrogênio. Eu acho. É tautometria o nome? Tautomeria. Isso. Bia, Lu, concorda com ela? Rian, tautomeria? Confio nela. Ó, então é tautomeria, porque ó, ele vem, o oxigênio vem aqui, rouba o hidrogênio do carbono do lado e a dupla ligação forma entre os dois carbonos. Tautomeria. Aqui ele fala em relação acho que esse exercício da fenilcetonúria. Isso. Fenilcetonúria é uma doença que pode causar retardamento mental se não for diagnosticado no tempo certo. O diagnóstico pode ser feito por meio de um teste simples, em que gotas da solução diluída em correto férico são adicionadas à fralda molhada de urina de uma criança. Dependendo da localização desenvolvida, identifica-se o ácido fenilpirúvico, que se encontra da seguinte forma. Então, está aqui. Esse aqui, daí ele fala. É o único caso que você tem esse equilíbrio. Tá? Então, na prática, assim como eu falei, não adianta você querer vir aqui e colocar só o primeiro composto no frasco. Uma parte dele vira no segundo, não estabelece o equilíbrio. Tá? Por isso que é um tipo de isomeria diferente. Eles são tautômeros, porque a isomeria entre eles é tautomeria. Esse daqui, ó, pessoal. Ele dá uma observação aqui. Atualmente parece que a química vem se induzindo as pessoas e tem se observado um número cada vez maior de pessoas portando tatuagens que remetem aos símbolos conhecimento químico, como as fórmulas estruturais representadas a seguir correspondem a 2. Aí ele está perguntando aqui que são isômeros entre si, modos de representar o mesmo composto, compostos que não são isômeros, compostos que diferem nas posições da dupla ligação. O que você me fala, pessoal? Galerinha, vamos lá, vamos entender esse exercício aqui. Ó. Primeiro, vamos começar pelo final. Compostos que diferem nas posições da dupla ligação. Tem diferença na posição das duplas ligações aqui? Não. Não tem, né? Não tem nenhuma diferença da dupla ligação aqui. As duplas ligações estão no mesmo lugar. Então, a letra D não faz sentido. Tá? Questão de isomeria, pessoal. A letra A pergunta se são isômeros e a letra C fala que não são. Vamos tentar. Aí, na verdade, se você analisar e interpretar o enunciado, a resposta tem que estar aí, né? A ou C. Não, ainda pode ser a B. Tá? Vamos lá. Esses dois compostos, eles são isômeros entre si? Sim. Por que você acha que são isômeros? Porque a única diferença entre eles é que as hidroxilas estão em posições diferentes do benzeno. Será que tem posição diferente? Vamos tomar como base aqui. Aqui como sendo o carbono 1. A hidroxila está as hidroxilas estão em quais carbonos? Aqui é o 1. Aí você conta pela distância mais próxima. Aqui o 2. Aqui o 3. E aqui o 4. Vamos contar no segundo caso. Vamos tomar aqui como base aqui, carbono 1. Em qual é a numeração das hidroxilas nesse caso? Qual lado que eu vou? O lado que eu começo a contar pelo lado que tem menor distância. Aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 4. Eles estão em posições diferentes?
Não. Então, eles são isômeros? Não são isômeros. Letra C. Tá. É a mesma coisa que eu pegasse a cadeia e desse uma viradinha nela só invertesse. Ficasse assim, ó. Pegasse a cadeia, que tá de um jeito aqui, ó. Imagina meu celular e dobrasse ela. Mesma coisa. Então, a cadeia é a Mas mesma. não é o mesmo que isomeria óptica. Não. Isomeria óptica é quando a cadeia assim, é a mesma, tem tem um carbono assimétrico. Que é aquele carbono com 4 ligantes diferentes. Eu vou falar depois dele, tá? Daí, naquele caso, sim. Mas aqui não tem carbono assimétrico, tá? Então, o composto é o mesmo. Ele só foi dobrar, só foi girar a molécula. E aqui, ó, veja que aqui ela tá apontando para baixo e aqui... Oi. Daí não podia ser a B. Pensando bem, eu tava pensando nisso mesmo, tá? Eu acho que falando sério, eu acho que esse exercício não é bem bolado, tá? Porque ele acaba, a C também tá certa, mas agora lendo melhor, a B faz mais sentido, tá? Porque a fórmula molecular deles é a mesma. São maneiras diferentes, acho que é a melhor. Mas a C também não tá tão errada, porque eles não são isômeros. Mas é a letra B. A letra B que é a mais correta. Isso. A letra B é a mais correta das duas. Aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, vejo que aqui, ó, tá diferente, certo? Na verdade, do que aqui. Mas aqui é porque, assim, quando é a ligação simples, esses compostos eles conseguem girar. Então, ali não faz diferença, tá? Tá apontando aqui para baixo e aqui apontando para cima. É que ali a molécula consegue girar. Quando é ligação simples. Quando tem dupla, não. Quando tem dupla, a molécula é rígida. Mas quando tem ligação simples, ela consegue girar. Então, aqui são modos de você representar o mesmo composto. Tá bom? Beleza? Posso passar para o próximo? Que eu quero falar de isomeria óptica para vocês aí. Beleza? Beleza. Beleza, Rian? Lu, está Beleza. quietinha. Isso me assusta. Tudo certo, professor. Eu acho que a Luiz está com sono, professor. Eu também estou com sono. Fui dormir tarde. Hoje tá louco. Dormi tarde ontem. Que horas você foi dormir, Lu? Acho que era uma. Tem Uma que da manhã. dormir pelo menos 7 horas diárias, você sabe. Sim. Eu durmo 11 horas, só que ontem tava treinando o filme, daí a gente dormiu tarde. Eu fui dormir, acho que eram as 2h30. Verdade? Por que deram risada? Que foi engraçado. Eu achei que Eu achei que tinha dormido cedo. Você falou, eu dormi, acho que é umas 2h30. Fui dormir eram umas 2. Dormi, dormia umas 2h30, então você faz as contas. Me acordei às 8h30. Dormi 6 horas, mais ou menos. Precisava dormir mais. Sim. É por aí. Seguinte ali, ó. Olha essas duas moléculas ali. E ele pergunta o tipo de isomeria. Que tipo de isomeria é essa? De cadeia, de função, de posição, geométrica ou óptica? Ai, meu Deus, eu tô em dúvida Peraí. entre geométrica e óptica. Eu acho que é geométrica. Exatamente. Geométrica. Óptica não é, porque para ter óptica tem que ter um carbono com 4 ligantes diferentes. Aqui não é o caso. A diferença está aqui. Ian, tá? Escuta. Olha aqui, ó. Vamos analisar essa dupla ligação entre nitrogênios aqui, ó. Os dois ligantes que estão ligados em nitrogênio. No primeiro caso, eles formam uma transversal. Perceba aqui, ó. Formam uma transversal. Então, eles são isômeros trans. E nesse caso, eles estão do mesmo lado, não forma transversal. Então, são isômeros cis. Beleza? Então, geometria geométrica. O nome do composto é o mesmo. Só que um deles tem trans na frente para dizer que é transversal e outro cis, que é para dizer que é cis.
a lógica, é exatamente o que acontece quando você tem a gordura trans. É isso aí que acontece, tá? A gordura trans lá, quando fala, principalmente de alimentos com certa gordura, pode ver que ele fala lá, 0 de gordura trans. Com certeza você já ouviu falar disso, né? Propaganda na TV ou até no rótulo de alguns alimentos. É uma gordura que tem isso. Gordura trans, tá bom? No caso, a gordura trans, ela não faz bem, ela tem um acúmulo maior no nosso corpo. Beleza? Lembrando, a isomeria geométrica, ela só vai acontecer quando você tem dupla ligação e compostos cíclicos, tá? Beleza? Quando tem dupla ou compostos cíclicos, ela pode acontecer. Nos compostos cíclicos funciona assim, ó. Deixa eu desenhar aqui rapidinho. Imagina esse composto aqui. Imagine que um deles tenha um cloro para cima e no carbono tem que ter o carbono do lado. E o cloro esteja para cima também. E hidrogênio para baixo. Como os dois estão para cima, eles vão ser cis. Imagine que em outro composto de cloro, um átomo de cloro esteja virado para baixo e outro esteja virado para cima. Eles vão ser trans. Beleza? Pegaram a ideia, pessoal? Pegamos. Então, aqui, ó, ciclo butano, 4 carbonos. Imagina que estão olhando a molécula e, num caso, um átomo de cloro esteja para cima e no carbono de baixo esteja para baixo. Beleza? Representado aqui pelas minhas canetas. Ok? Esses eles não estão formando uma transversal, então eles vão ser trans. Se os dois estiverem apontando para o mesmo lado, eles vão ser cis. Beleza? Me confirme, pessoal. Entenderam à vontade? Entendemos, professor. Entenderam à vontade. Sim. Entenderam a ideia? Sim, professor. Sim. Ó, Transversal. certeza? Ian, Certeza. beleza? Beleza. Deixa eu falar para vocês, então, aqui a última coisa que eu quero falar hoje. É isomeria geométrica, isomeria óptica. Na isomeria óptica, são dois compostos exatamente iguais, mas a única coisa que difere entre eles é o desvio da luz polarizada. O desvio da luz polarizada é uma luz que a nossa luz ela tem onda se propagando em qualquer direção. Na luz polarizada, não. Você passa por uma fenda que você faz com que a luz passe só... As ondas que passam pela fenda só estão numa direção. Isso é luz polarizada, tá bom? Para haver isomeria óptica, você tem que ter carbonos com pelo menos um carbono que tenha 4 ligantes diferentes, tá? Vamos lá, vamos analisar. Vamos pegar esse primeiro carbono aqui, ó. Esse primeiro carbono, ele tem 4 ligantes, pessoal? Tem 3 ligantes, só que um é composto. Se não tem 4, não pode ter isomeria óptica. Para ter isomeria óptica, tem que ter 4 ligantes diferentes. Por quê, pessoal? Porque se ele tiver 2 ou 3 ligantes, no caso ligação 1, quando ele forma 2 ou 3 ligantes, ele é plano. E aí ele não vai ter como dizer a luz polarizada. Para ser carbono assimétrico, ele tem que ter 4 ligantes, que aí ele vai ter a geometria tetraédrica. Tá? Aquela geometria tetraédrica é assim, ó. Aqui o carbono. Aí tem um composto que vai lá para o fundo, que está. Vai ter um composto que vai estar vindo aqui para frente. E vai ter um composto aqui para o lado. Tem que ter 4 ligantes. Vamos olhar o segundo carbono. Ele está ligado a uma carboxila, está ligado a um hidrogênio, está ligado a um grupo metil, e o outro ligante é todo esse composto aqui, ó. Ele tem 4 ligantes diferentes? Sim. Sim. Então, ele é um carbono assimétrico. E quando ele é um carbono simétrico, também chamado de quiral, ele pode ser representado assim, ó. Se vocês virem um carbono que tem um asterisco do lado, pode saber. Ele é um carbono simétrico. Olhando mais com calma, esses 3 carbonos são assimétricos. Beleza? Ok. O que difere? Desvia a luz polarizada. E aí é o seguinte, pessoal.
Um dizia para a esquerda e um dizia para a direita. A lógica é essa, tá? Aí sim, cada carbono assimétrico gera 2 isômeros. Esse exercício está perguntando quantos isômeros, deixa eu ver, ópticos tem esse composto. Aí o seguinte, vamos usar uma forma extremamente complicada, chamada, que é assim, ó, 2 elevado a n. Onde n é o número de carbonos assimétricos. Quantos carbonos assimétricos nós temos aqui? 3. Então vai ficar 2 elevado ao cubo, que é 8. Beleza? Beleza, professor. Beleza? Só um detalhe. Claro, esse exercício tem que saber. Isso aí é bem fácil de cair talvez no Enem, alguma coisa, e vestibulares. Bem facinho de cair, porque é moleza. Aí, num exercício talvez mais puxado, daí tem que tomar cuidado com o seguinte. Vamos olhar essa molécula no meio. Os dois lados da molécula são iguais? Se a gente olhar aqui no meio, esse carbono aqui no meio, esses dois lados não são iguais. Porque aqui tem um grupo metil e aqui tem um cloro. Esses dois aqui ó, são a mesma representação, é a representação diferente da mesma coisa. Tá? Grupo ácido pode ser representado assim. Se os dois lados forem iguais, aí nesse N aqui eu ia descontar 2. Porque ia ter um composto chamado meso. Tá? E aí, um lado ia ser igual ao outro. Aí não ia ficar 2 elevado a 3, ia ficar 2 elevado a 2, tá? Se os dois lados fossem iguais, aí você desconta um carbono assimétrico, tá bom? Por quê? Na prática, por quê? Porque daí esse lado e esse lado não iam ser ligantes diferentes. Aí ele... daí não seriam 3 carbonos assimétricos, seriam 2, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Olhar bem certinho. Só conta quantos carbonos assimétricos. Se perguntar o número de carbonos assimétricos, 2 elevado ao número de carbonos assimétricos. 2 elevado a 3, 8. Se perguntar o número de misturas racêmicas. O que é uma mistura racêmica? Quando tem um carbono assimétrico, vai ter um composto que dizia a luz para a direita, e um que vai se chamar de D, e um que dizia a luz para a esquerda, que vai se chamar de L. Então, cada carbono assimétrico gera 2 isômeros, tá bom? A mistura racêmica é uma mistura de 50% de cada um deles. Porque esses dois compostos, pessoal, eles têm as mesmas propriedades químicas e físicas. A única coisa que eles diferem é o desvio da luz polarizada. Quando a mistura entre eles é 50%, é um carbono assimétrico. Beleza, pessoal? Aí o seguinte, se perguntar o número de misturas racêmicas, você pega o número de carbonos assimétricos e divide por 2. Então, misturas racêmicas aqui vai ser o quê? 8 dividido por 2, que é igual a 4. Beleza? Tem exercício que às vezes pergunta o número de isômeros e o número de misturas racêmicas. Aí é só dividir o número de isômeros por 2 e ter o número de misturas racêmicas. Posso ir para o último exercício, pessoal? Pode. Aqui, ó. Que é da UEL, que é aquelas que vocês adoram, que é de somatória, né? Somatória é excelente. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. A mistura racêmica desses isômeros, ele dá aqui a carvona, a mais carvona ou D-carvona, e a menos carvona ou L-carvona. Pessoal, quando tem um composto que tem isomeria óptica, que é esse carbono aqui, ó, esse carbono aqui tem isomeria óptica. Um vai desviar para a esquerda e um vai desviar para a direita. Olhando a estrutura, porque tem como vocês saberem se o porquê que esse composto aqui desvia para a direita? Não. Não, exatamente.
essa questão de desviar para a direita ou para a esquerda é só em laboratório. Não tem como saber. Tá? Isso é uma coisa boa. Mas isso aqui pode ser uma somatória, pode ter alguma coisa envolvendo isso. Não tem como você saber. Quando você tem... E assim, tudo neles é a mesma coisa, é o mesmo ponto de fusão, ebulição e tal. A única coisa diferente deles é o quê? Um dizia para a esquerda, um dizia para a direita. O que dizia para a esquerda é chamado de L de levógeno, ou menos, e o que dizia para a direita vai se chamar de mais ou D. Tanto faz chamar, tá? Aí é o seguinte, a mistura racêmica dos dois não desvia a luz, por isso que ela é opticamente inativa. Então, a 1 aqui é verdadeira. A mistura racêmica é opticamente inativa. Só que assim, pessoal, mistura racêmica é 50% do D e 50% do L. Tem que ser igual quantidade. Se não for igual a quantidade, não é mistura racêmica. Tá? A 2 não apresenta mistura carbono quiral. Galera, carbono assimétrico ou quiral é o que dá isomeria óptica. Se ele está falando aqui, ó, que um é D e o outro é L, é porque tem isomeria óptica. Então a 2 é falsa, né? Não tem carbono quiral, sim. Só olhar ali aquele carbono, ele tem 4 ligantes diferentes. Por que é 4 ligantes diferentes, pessoal? Se você olhar a molécula por esse lado, é diferente do que olhar para a molécula por esse lado. Olha, no segundo carbono para a direita, para cima, aqui tem uma C dupla O. No segundo carbono do lado aqui, do outro lado, tem uma dupla carbono-carbono. Veja, os dois lados da molécula são diferentes. Por isso que ele tem, a gente fala que ele tem 4 ligantes diferentes. Aqui, fala... representa um par de isômeros geométricos? Não, né? Isomeria geométrica cis e trans. Falso, cis e trans. Então, não tem isomeria geométrica, que aqui é isomeria óptica. 8. A L-carbono é uma molécula simétrica? Não. Se a molécula for simétrica, ela não tem isomeria óptica. Então, é falso, tá? Não é uma molécula simétrica. E a 16, a D-carvona é um composto que desvia a luz do plano polarizado para a direita. É chamado de estrógeno. Verdadeiro, tá? Verdadeiro. Mas tem como saber? Não, tem como saber porque aqui, ó, a D-carvona, esse D do que é? Ah, sim. Destrógeno. Destrógeno vem de direita. Mas assim que eu estou falando, não tem como você olhar para a molécula e saber, sem saber o nome, sem ele falar que é D ou falar que é mais, tá? Não tem como saber para que lado que ele vai desviar a luz polarizada, tá bom? Se ele falar que é D ou falar que é mais, aí sim, aí beleza, tá? Mas ele está te falando. Só olhando, assim, não tem como saber, não tem como prever. Belezinha, pessoal? Nossa, passei do horário. Perdão, tá? Mas essa isomeria geométrica... E assim, deixa eu te falar. Isomeria geométrica está muito presente no nosso corpo. O nosso corpo consegue diferenciar essas moléculas, em muitos casos, tá? Então, tem um remédio... Quem assistiu aquela série Breaking Bad, o filho do protagonista, ele tem deficiência. Por quê? Porque a mulher do cara, a série representaria a década... o filho que nasceu na década de 60 e década de 70. No final da década de 60, começo da década de 70, as mulheres grávidas utilizavam um medicamento chamado talidomida. Esse talidomida, eles não sabiam na época eles sabiam que ele tinha isomeria óptica. O que eles não sabiam é que um dos isômeros, ele servia como um remédio, ele controlava alguns efeitos colaterais da gravidez, como enjoo e tudo mais. E o outro, eles não sabiam que o outro era abortivo e causava também lesões no feto. Entendeu? Daí muitas crianças nasceram com deficiência. O nosso corpo é bem sensível a eles, tá? Como no caso, assim, tem um tempero, 2 temperos que são isômeros ópticos. Então, um tem um tipo de sabor, outro tem um tipo do outro, pra gente. Os açúcares do nosso, eles existem, são isômeros geométricos. E todos os açúcares são D, desviam para a direita. Todos os açúcares naturais desviam a luz para a direita, os que têm isomeria óptica. E os aminoácidos, todos os aminoácidos do nosso corpo, exceto um deles, tem isomeria óptica. O mais simples dele não tem.
Os demais têm isomeria óptica. E eles são, não sei porquê, a gente não sabe o porquê, todos os naturais desviam para a esquerda. São L. Tá? O nosso corpo é sensível a eles. Muito sensível. Beleza, pessoal? Galerinha, beleza a isomeria óptica? Isomeria? Ficou mais claro? Beleza. Conseguiram relembrar um pouco? Sim. Sim, professor. Galerinha, desculpa passar o horário, eu acabei falando demais, tá? Ótima semana para vocês, tá? Ótima semana, eu adoro vocês, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Muito obrigado por estar aqui, e a gente se vê segunda-feira de novo. Segunda-feira eu vou revisar reações orgânicas com vocês, tá? Um ano tá acabando, pessoal, vamos lá. O ano tá acabando. Ei. E aí, isso aí, tá um ano difícil, né? Mas é o ano que vocês são um terceirão, é um ano especial. E muito obrigado pela presença. Bom descanso no final de semana, vocês merecem. Também, tá? professor. Adoro vocês, estou ansioso pela formatura, espero que vocês façam. E se não Pra façam, mim. vamos tentar fazer alguma coisa um dia. Adoro vocês, se cuidem, juízo e até segunda-feira. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.